Edson Moura Júnior, recorrido, Partido Comunista do Brasil, Paulínia, Coligação Trabalho para Valer, José Pavan Júnior, Fábio Rodrigues de Araújo Neto e o Ministério Público Eleitoral. Vou chamar agora, convidar os advogados a virem para a tribuna. Dr. Jairo Azevedo Filho, que vai sustentar as razões do recorrente. Depois, pelos recorridos, vem Dr. Clóvis Alves de Souza, pelo PCdoB, Dr. Moacir Tutui vai sustentar por José Pavan Júnior, e o Dr. Marcelo Pellegrini Barbosa, pela Coligação Trabalho para Valer. Como aqui pelo nosso regimento, havendo pluralidade de partes com pluralidade de advogados, terão tempo em dobro, mas dividido entre eles. Então, os advogados que sustentarão pelos recorridos já entraram em acordo, falarão pela ordem: Dr. Clóvis, 6 minutos, Dr. Marcelo, 7 minutos, Dr. Moacir, 7 minutos. Por favor, assuma a tribuna. Aqui está certo? Então, eu vou dar a palavra para a relatora, para que ela faça a exposição da causa. Com a palavra, a desembargadora Marli Ferreira. Senhor presidente, ministros pares, cuida-se de recurso eleitoral interposto de sentença proferido em autos de impugnação de registro de candidatura que julgou procedente as impugnações, indeferiu o registro do candidato Edson de Moura Júnior, da coligação Sorria Paulínia, declarando nulos atos de renúncia do candidato anterior, de substituição de candidatura e, por consequência, todos os votos atribuídos ao impugnado nas eleições municipais de 2012, ressalvada a regularidade da candidatura do candidato a vice-prefeito Francisco Almeida Bonavita Barros. Em razões de recurso sustento recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser se além de defesa, sob argumento de ter sido indevidamente julgado por antecipação feito, sem abertura de fase instrutória. Aduz ainda que a respeitável sentença está fundamentada de maneira ilegal e exclusiva em matéria estranha ao pedido de registro de candidatura, que não poderia ser apreciada nesse processo específico, invocando seu favor de jurisprudência da direita TSE, no sentido de que, em sede de registro de candidatura, não se apura abuso nem se declara inelegibilidade. Quanto ao mérito, defende o registro de sua candidatura por alinhamento de todos os pressupostos legais. A impossibilidade de indeferimento de registro de candidatura consulta no artigo 187 do Código Civil exclusivamente, a inexistência de abuso de direito por parte do candidato impugnado, pedindo ao final a anulação da sentença para que se instaure a fase instrutória ou o provimento do recurso para a reforma integral do julgado. O Ministério Público Eleitoral apresentou contra-razões de apelação às folhas, impugnando a preliminar suscitada, e quanto ao mérito, pedindo improvimento do recurso. O PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ofertou contra-razões pedindo improvimento do recurso e a manutenção da sentença, pedindo ainda que seja apreciada pela Corte a compra de votos com dinheiro público para pagamento. A coligação Trabalho Trabalheiro, das cifras indicadas, igualmente apresentou contra-razões às folhas, afastando a preliminar deduzida em razões de apelação e, quanto ao mérito, requerendo a manutenção do deciso com o desprovimento do recurso. Contra-razões de José Pavan Júnior as folhas pedindo o provimento do recurso. Nesta corte, o Ministério Público Federal manifestou-se as folhas afastando preliminares do recurso quanto ao mérito, invocando a decisão exarada por esse tribunal no recurso eleitoral número 20, pedindo o provimento do recurso. As folhas 896, Edson Moura, candidato substituído através da petição, alegando que, apesar de se tratar de pedido de registro de candidatura no qual são analisados requisitos exclusivamente objetivos pelo juiz eleitoral, foi
como as condições de elegibilidade e causa de inelegibilidade definidas pela Lei Complementar 64 de 90, com as alterações da Lei Complementar 135 de 2010, aquele respectivo juiz passou a analisar as impugnações ofertadas pelas partes, tendo em seu dispositivo afetado a esfera jurídica de pessoas distintas, trazendo situação jurídica incompatível com o rito e pedido de indeferimento do registro. Voltou-se contra a decisão judicial que declarou nulo o ato de renúncia, o que faria o candidato substituído voltar ao status de candidato, implicando em perda de objeto de substituição. Então, a ação deveria ser extinta por perda de objeto e impedir o registro de candidatura do substituto. Deverá ainda ser cassada a perda de objeto do substituto pelo requerente perante o egrégio TSE. Afirma ainda que, sem que figurasse no qual passivo da demanda, foi declarado nulo o ato por ele praticado unilateralmente, impondo-se o judiciário sobre ato soberano de vontade de alguém que sequer figura no processo, violando o contraditório entre a defesa do devido processo legal, é exigido artigo 5º, incisos 34, incisos 54 e 55. Aduz ainda que o ato que deu causa ao objeto de demanda é quase totalmente atribuído ao requerente, e nada substitui, pois a renúncia não será objeto da causa, como também foi diretamente afetada pela sentença, o que conduz ao desconsórcio necessário. Pede extinção do processo no termo 2674 do CPC pelo não preenchimento de requisitos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ou então anulação do feito para que seja o réu. Edson de Moura citado, pedindo que seja determinado o procedimento do feito com o registro da candidatura de Edson de Moura Júnior, com a letra de diplomação e posse à Prefeitura Municipal de Paulínia. Esse é o diretório, senhor presidente. Então, primeiramente tem a palavra o doutor Jairo Azevedo Filho, que sustentará as razões de recurso de Edson Moura Júnior. Meu cordial boa tarde, saudando a presidência de Vossa Excelência, a insígne relatora, senhores julgadores, outro representante do Ministério Público, senhores assistentes, caros colegas, senhoras e senhores. Desde logo adentrando aos fatos da questão ora posta sob júdice, o caso concreto traz à baila o candidato a prefeito substituído, o qual recorria a terceiro em juízo, procurando afastar a incidência da lei da ficha limpa. Sua substituição se deu no último dia, domingo, no dia 6, às vésperas da eleição, por seu filho, o qual sagrou-se vencedor nas eleições ocorridas. A renúncia foi homologada, a renúncia do candidato Edson Moura foi homologada pelo ínclito juiz Macó, e a substituição foi acatada pelo meritíssimo juiz de direito. Muito bem. Ocorre que, após ocorrer as impugnações por parte dos recorridos, o juiz Macó entendeu de anular a renúncia e, ao mesmo tempo, indeferir o registro da candidatura do recorrente Edson Moura Júnior. É importante se fazer, desde logo, que essa questão diz respeito à extensão da cláusula a qualquer tempo, que nas eleições majoritárias, desde a consulta 1533 do TSE, se fazia, de acordo com a jurisprudência pacífica daquela corte e também desse tribunal, se fazia possível a qualquer tempo. Por ocasião do julgamento da consulta 1533, ficou assentado que sequer poderia haver a redução, o estabelecimento de prazo de 24 horas, como aconteceu nos pleitos de 2002 e 2004. Pelo contrário, alterando a legislação da resolução da época, o TSE estipou o prazo de 24 horas para dizer de forma eloquente a qualquer tempo. Naquela ocasião, o ministro Marco Aurélio de Mello disse o seguinte,
que agir de outra forma seria quase que lançar no mundo jurídico norma abstrata autônoma, criando prazo. Muito bem. Nesse contexto, essa corte, o tribunal, a sentença CO, entendeu que caracterizaria ofensa à boa-fé objetiva e abuso de direito a substituição ocorrida às vésperas do pleito. Mas o que deve ser colocado nesse nódulo é que esse entendimento afronta sobremaneira o princípio da segurança jurídica. Esse princípio da segurança jurídica, na sua face da confiabilidade, na sua face de que as regras não devem, de que a interpretação das regras não deve traduzir a uma mutação jurisprudencial, uma viragem jurisprudencial durante o pleito eleitoral, no curso do pleito eleitoral. Por quê? Porque ela serve de orientação, não só a candidatos, como a eleitores. Ora, a jurisprudência até então pacífica, seja dessa corte, seja do Tribunal Superior Eleitoral, dizia alto e bom som: substituição pode dar-se a qualquer tempo. A sentença, o que a sentença pretende é, após encerrado o pleito eleitoral, após aberta as urnas, dizer: não, esse a qualquer tempo já não é bem assim. Esse a qualquer tempo tem condições. Esse a qualquer tempo deve ser analisado segundo especificidades. Ora, no recurso extraordinário 637485, o Supremo Tribunal Federal assentou com todas as letras que a orientação jurisprudencial plasma-se pelo princípio da anterioridade eleitoral esculpido no artigo 16 da Constituição Federal. Portanto, se até então a jurisprudência era uníssona nesse sentido, com fechadas as urnas, em se estabelecer condição até então não prevista. Mas não é só isso, não é só essa boa-fé, essa confiança jurídica, status constitucional que está ofendida. Vossas Excelências, profundos conhecedores do Código Eleitoral, lerão no artigo 263 que no julgamento do mesmo pleito eleitoral, as decisões eleitorais sobre questões de direito constituem pré-julgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem 2/3 dos membros do tribunal. Ora, além da jurisprudência anterior ser pacífica, com acordos de 2010, 2011, com o acordo do ministro Versiani, de 8 de fevereiro desse ano, é importante ressaltar que, reformando o acordo, venerando o acordo dessa casa, no caso de Euclides da Cunha, paulista, o Tribunal Superior Eleitoral, através da decisão monocrática da ministra Nancy Andrighi, estabeleceu que é possível a substituição dentro do prazo de 10 dias, e mais, de forma extremamente eloquente e extremamente relevante, diz que a faculdade prevista na norma, possui natureza objetiva, para dizer, deitando por terra qualquer percussões, análise sobre um eventual abuso, sobre eventual fraude. Então, vejam só, Vossas Excelências, o princípio da confiança jurídica, o princípio, o STF assenta que não pode ocorrer alterações no próprio pleito, na jurisprudência, enquanto diretiva, enquanto orientadora fundamental de candidatos e de eleitores. É o que a sentença recorrida quer fazer. Depois o artigo 235 fala que não pode ocorrer salvo alterações jurisprudenciais, salvo por 2/3 dos membros. O que o TSE, norma dirigida como a jurisprudência pacífica do TSE, norma dirigida ao TSE, e cuja jurisprudência está confirmada pela decisão recentíssima de ontem da ministra Nancy Andrighi. A par disso, o que ocorre? Além de importar esses aspectos da confiança, da boa-fé, da lealdade, o caso concreto tem-se a destacar que não ocorreu qualquer abuso, aceitando-se o desafio de ingressar-se na questão sobre a ótica do eventual abuso de direito,
aceitando-se esse desafio, o recorrente, à época, Edson Moura, substituído, ele recorria ao TSE com base em duas situações. Haviam duas situações de suposta elegibilidade. Uma, na qual ele havia conseguido efeito suspensivo na presidência do direito público, no Tribunal de Justiça, e com precedente em medida cautelar do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que havia validade nesse efeito suspensivo obtido em segundo grau. Porque o artigo 26C não altera... Tem 1 minuto para concluir sua exposição. Muito bem. A par disso, ocorreu a substituição na forma da lei, a publicidade foi amplíssima, de forma ampla, a sentença reconheceu a presença de todos os requisitos legais e de registro de candidatura, e apenas um último aspecto: se porventura, por qualquer motivo que seja, esse julgamento não se concluir nessa data, requer-se expressamente a senhora relatora que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de que o candidato Edson Moura Júnior seja diplomado, evento esse diplomação designado para a data de amanhã. Daí porque a iminência e a necessidade de tal medida, fundamentada em pacífica jurisprudência no TSE. O recorrente só quer dizer, por minha excelência, que se baseia seu recurso na diretiva áspera que o Padre Vieira consagrou, de que não hei de pedir pedindo, mas protestando e argumentando, pois essa é a licença e liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça. Muito obrigado. Tem a palavra agora o doutor Clóvis Alves de Souza, que vai sustentar as razões do recorrido PCdoB. Boa tarde, senhor presidente, senhora relatora, demais desembargadores presentes, senhores e senhoras. O PCdoB sustentou em sua impugnação, além da substituição tardia feita pelo senhor Edson Moura, pelo seu filho Edson Moura Júnior, que é clara a legislação, o parágrafo 1º do artigo 67 da lei eleitoral, diz que o partido ou coligação tem 10 dias do fato ou do ato para substituir o seu candidato. Nos 10 dias finais do senhor Edson Moura para se fazer substituir, começou da publicação do acórdão dos seus embargos de declaração a esta corte, os 10 dias expirando em 4/10. Portanto, a substituição em 6/10 é tardia, segundo a nossa legislação. O senhor Edson Moura, em que pese aqui os esforços do nobre representante da defesa, ele sabia, sim, que não poderia ser candidato. Ele tinha não só uma, mas 3 condenações em segundo grau por corte colegiada, tá certo? Que daria a ele nenhuma condição de ser candidato. E era sabedor disso, que basta olhar a petição, a procuração nos autos de defesa da impugnação de Edson Moura Pai, lá consta mais de 12 advogados de renomes nacionais que certamente o orientou que aquela seu intento não seria possível. A pergunta que se faz é: qual a parte do não pode que não foi entendida por ele? Ele teve todo o tempo do mundo para fazer a substituição, não o fez. Preferiu fazê-la na calada da noite, numa noite especial, a noite que antecede o pleito, né? Às vésperas da eleição, o fechamento do cartório eleitoral às 18h45. O que causa muita estranheza ao PCdoB e à população de Paulínia é que até às 18h30 o senhor Edson Moura estava em carreata pela cidade, dizendo-se candidato e que não renunciaria, embora os partidos que integram a sua coligação, em uma ata patética, padrão, com pesar, às 14 horas já havia aceitado a renúncia do senhor Edson Moura. Então, onde fica o direito do eleitor? O direito à publicidade, o direito ao voto livre e consciente, de saber em quem está votando, por qual proposta ele está optando. Esse direito não foi sequer respeitado. Não houve nenhuma publicidade, porque os partidos outros, as outras coligações, tentaram fazer
no dia da eleição, a divulgação, e foi impedida por uma liminar do senhor Edson Moura. Então, todo o material foi recolhido à Justiça Eleitoral naquela cidade. Então, o direito sagrado do eleitor foi desrespeitado, foi ludibriado, foi enganado, votou em A e elegeu B. O que mais nos causou estranheza, para não dizer outra coisa, foi o senhor Edson Moura Pai ir aos jornais, aos meios de comunicação daquela cidade, nos dias seguintes à eleição, e dizer que Paulínia tem 2 prefeitos. Paulínia elegeu 2 prefeitos. Como assim? Senhores, guardião da legislação eleitoral, me corrija se eu estiver errado. Eu não vi nenhum caso na legislação pátria em que uma cidade possa ter 2 prefeitos, e ainda sendo um desses com 3 condenações por improbidade administrativa. Isso é zombar da justiça eleitoral, zombar do eleitorado e de toda a sociedade. É evidente que haveria uma reação da sociedade de Paulínia. Não é aceitável tal situação. Não é possível imaginarmos que manobras engendradas com base em práticas espúrias do século passado possa ainda hoje, na vigência da lei da ficha limpa, e não há nenhum julgado paradigma para isso, porque todos os julgados anteriores são baseados na legislação anterior. 1.300.000 brasileiros, incluindo essa pessoa que aqui usa a palavra. Clóvis, eu tenho que interromper o senhor e lhe dar 20 segundos para o senhor concluir, porque se eu dei tolerância de 1 minuto para aquele que fala sozinho, os senhores estão dividindo em 3, 20 segundos de tolerância para cada um. O senhor vai ter um tempo muito pequenininho para concluir, por favor. Só resumindo, o congresso mais especial do mundo, formado por 1.300.000 brasileiros, do qual eu me incluo, assinamos um manifesto, fizemos uma lei da ficha limpa para exatamente banir do cenário político nacional pessoas condenadas por órgão colegiado, que é o caso do senhor Edson Moura Pai. Sabedor disso, deixou por apagar das luzes fazer uma substituição que hoje tenta torná-la legítima. Obrigado, senhor. Agora tem a palavra o doutor Marcelo Pellegrini Barbosa, que vai sustentar as razões da coligação Trabalho para Valer. Presidente, razão desse evento, estendo a todos os integrantes da Corte os meus cumprimentos, meus antecessores, meus sucessores, a plateia. O fato é o seguinte, senhor presidente. A primeira questão a ser enfrentada, a suscitação de uma novidade em razão do eventual dos consórcios passivo necessário, totalmente em defesa descabido. No máximo, estaremos diante de uma situação de eficácia dessa parte da sentença que declara inválida a renúncia para com os terceiros. Não é objeto de impugnação, não foi discutido isso, não foi dado vista. Não pode o Edson Moura Pai agora querer desdizer a renúncia, porque a renúncia, como todos nós sabemos, não há muito tempo de lateral, irretratável, irrevogado, que não cabe de valor por parte do Poder Judiciário. Em segundo lugar, rapidamente, em relação às preliminares, licenciamento de defesa, peço desculpas pela severidade. O senhor tem um tempo curto, né? E, embora tenha sido postado provas, não se postulou e não se indicou qual é a utilidade prática delas. Então, uma jurisprudência nesse sentido, cabe ao juiz a faculdade dele, base do 131 do CPC. O segundo é na aplicabilidade do artigo de Código Civil, mais especial, o artigo 87 do Código Civil, já que exige boa-fé. Bom, acho que não precisaria estar no Código Civil para qualquer representante do mandato eletivo ter boa-fé. Parece um contrassenso suscitar a inaplicabilidade desse dispositivo. Em segundo lugar, com todo respeito ao meu colega que me antecedeu, a lei fala em qualquer tempo, não se controverte essa circunstância. Só que a lei pré-existente também traz requisitos desse a qualquer tempo. Tem que ser acompanhado de uma publicidade que dê garantias à ciência específica do eleitor. Isso não houve. Esta é a condição pré-existente no direito. Fixada pela própria resolução. Talvez para corrigir exatamente a consulta 1533, que diz que não poderia ter prazo de 24 a 48 horas para proteger mortes, falecimentos. O legislador autoriza a qualquer tempo, mas exige a boa-fé objetiva, exige a propaganda, exige a publicidade. Isso, ninguém quase nessa sala aqui diverge que não houve. Enquanto a Justiça de Primeiro Grau entendia que ele era sachuja,
ele se dizia ficha limpa. Enquanto esse tribunal entendia que ele era ficha suja, publicando os acordos declaratórios em 24 de setembro, e a substituição mais 10 dias, e por isso, ouso dizer que é inaplicável o precedente monocrático da emissão da data de ontem. Primeiro, porque não foi submetido ao crime colegiado. Segundo, porque a premissa básica fundante da decisão da Comissão em si é a questão do desejo legal. E terceiro, que ela, ao prover recurso, não deferiu o registro. Acontece que lá em Euclides da Cunha, o juiz de ofício entendeu que não podia ter feito a substituição. Ela mandou que se voltasse para uma instância para o juiz apreciar esses fatos. Apreciava a fé, apreciava a publicidade e as outras questões que estão lá suspensas em impugnação das candidaturas. Não há como se dar a essa decisão um persalto além que nem o TSE quis, nem essa corte queira, ao nosso ver. E digo mais, nesse aspecto, o precedente que se avizinha muito mais próximo de Paulínia é o de Viradouro, porque Vossa Excelência, quando desempatou, disse que esse tipo de coisa, quando a pessoa sabe que não é candidato, fala que é candidato, é um verdadeiro engodo da sociedade, e nós concordamos com essa frase. No caso dos autos, o Edson Moura, no debate, disse o seguinte: eu posso ter ficha suja para o judiciário, mas sou ficha limpa para Deus e para os eleitores. Ele teve materiais de campanha que foram determinados que o juiz de primeiro grau mandou buscar prender exatamente para não explicar bem a situação. Outra coisa, todo respeito ao meu colega, a liminar que ele obteve no tribunal não dava efeito suspensivo com base no 26C. É uma mera suspensividade do recurso extraordinário de uma repercussão geral. A questão de suspensão dos juízes políticos para fins de unidade tem que estar na Constituição Superior, está lá no 26C. Ele sequer ousou, em razão disso, levar essa informação para o Justiça Eleitoral, porque com certeza sabia que não ia ter guarida para isso. Diz que fez um folder de prova de distribuição na véspera. Esse folder, ele não tem a palavra renúncia. Esse folder não tem o logo da campanha da coligação São Paulino. Diz que o cartaz seria suficiente. Ora, com todo respeito ao juiz pelo grau, não é suficiente. Primeiro, que a prova dos autos, que alguns foram arrancados pelos fiscais do MDB. Segundo, que se esqueceu que na cidade, segundo o IBGE, pesquisa 2010, há 2.270 analfabetos que votam, eu não sabia. E a diferença de voto foi de 3 votos. Terceiro, que à noite a cidade não poderia saber, porque tem 48 condomínios fechados. Quarto, como meu colega bem disse, quando, na apresentação das atas às 15h15, os partidos já tinham ciência da renúncia, mas estava encarregada em campanha do substituído, de fato, já, do que tinha renunciado. A pergunta que não quer se calar, Excelência, é a seguinte: eu acompanhei para e passo esse ano, dia após dia, essa eleição. Quando cabia a substituição em cima da hora, o candidato deu união da titulação, exigência da lei, prova dele, obrigação de fazer e renunciável. Era a faculdade da parte contrária. Cumpriu com a sua obrigação legal e renunciável? Foi leal para a população que pretende governar? Aprova em contexto dessas situações excepcionais? Ou se configurou um verdadeiro golpe da democracia? Eu espero que essa corte assim entenda. Digo mais, além da inaplicabilidade do precedente da ministra, trazemos precedentes de outras cortes, trazemos decisões do TSE que insistem em que deve ser vista essa questão. Essa questão não deve escalar. Há precedentes dizendo que quando a prova da ampla divulgação, não se caça o registro. Mutatis mutandis, em não havendo prova da divulgação, se caça o registro. A Constituição, como Vossas Excelências bem sabem, garante o voto secreto, o voto periódico, o voto obrigatório. Mas protege, ao nosso ver, com clássica básica do Estado Democrático de Direito, que esse voto, Excelência, seja livre e consciente. Entende, esse patrono, que são premissas indissociáveis. E foi o que evidentemente faltou no caso concreto. O recurso, portanto, senhor presidente, senhores jogadores, público em geral, não merece provimento. É a sustentação. Muito obrigado, senhor. Agora tem a palavra o doutor Moacir Tutui, que vai sustentar as razões de recurso de José Pavan Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores juízes deste egrégio tribunal, digno representante do Ministério Público, colegas que me antecederam nesta
tribuna a todos os meus mais respeitosos cumprimentos. Efetivamente, a lei eleitoral permite a substituição até o dia das eleições. O falecimento de um candidato tranquilamente permite-se a substituição e a renúncia. Teoricamente, sim. Mas e quando essa renúncia procura mascarar uma realidade outra, que não é simplesmente um ato de vontade daquele que está renunciando? Veja que no caso presente, o candidato renunciante possuía 3 condenações, das quais uma ainda estava sendo objeto de embargos de declaração, porém 2 condenações eram tranquilas. Refiro-me ao processo 898 de 97, em que ele foi condenado, Edson Moura, pai, foi condenado por ato de improbidade administrativa. O Tribunal de Justiça confirmou essa decisão em 4 de outubro de 99 e o Colégio Superior Tribunal de Justiça em 19 de fevereiro de 2008. Outra decisão que foi considerada para indeferir o registro da candidatura de Edson Moura Fupai. É o processo 2693 de 2005 da primeira vara do Fórum Distrital de Paulínia, em que ele foi condenado nos termos do artigo 10, incisos 1 e 8º, combinado com o artigo 12, inciso 2, ambos da Lei 8429 de 92, nas penas ali mencionadas. Essa sentença foi mantida pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo em 26 de setembro de 2001. Em ambos os casos, em ambas as condenações, a improbidade administrativa foi decorrente de ato doloso, com enriquecimento indevido e prejuízo ao erário público. Mas com essas condenações, o candidato Edson Moura requereu a sua candidatura e o indeferimento de sua candidatura se deu por decisão do Juízo Eleitoral de Paulínia em 25 de julho de 2012. Recorreu dessa decisão e esse tribunal, em sessão de 13 de setembro, negou o provimento ao recurso. E em sessão de 24 de setembro, esta Corte rejeitou os embargos interpostos. Vejam, Vossas Excelências, o quadro que temos. O candidato Edson Moura possuía 2 condenações por improbidade administrativa. Mesmo assim, requereu a sua candidatura a prefeito municipal de Paulínia. O Juízo Eleitoral de Paulínia indeferiu e este tribunal, em 24 de setembro, decidiu que ele era inelegível. Peço a atenção de Vossas Excelências para essa data, 24 de setembro. Ora, em 24 de setembro, o candidato Edson Moura sabia de antemão que não teria condições de obter um pronunciamento do Tribunal Superior. Por quê? Por simplesmente não é preciso ser matemático nem vidente para saber que essa decisão não viria a tempo tempo anterior à data das eleições.
3 dias para o recurso, 3 dias para contra-razões, vindo para o Ministério Público. É tranquilo que em 24 de setembro, Edson Moura pai sabia que não podia ser candidato. Esta é uma realidade objetiva e incontestável. 24 de setembro, tinha-se toda a certeza que ele não poderia ser candidato. Pois bem, a legislação, aliás, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é de que, se passado 10 dias ele renunciasse, e isso foi admitido no julgamento da decisão de Euclides da Cunha, tem-se que não teria que se perquirir mais nada. Acontece que a renúncia do candidato Edson Moura não ocorreu nos 10 dias, que daria o dia 4. Ocorreu no dia 6, na véspera das eleições. Pois bem, como entender essa renúncia frente à legislação eleitoral e todo um sistema? Socorre-se, então, ao princípio da razoabilidade, também conhecido como princípio da adequação. Doutor Tutuí, o senhor tem mais 20 segundos para concluir a sua sustentação. Não tem passagens de tempo de um para o outro. O senhor me desculpa. Adequação, princípio da adequação dos meios aos fins. Vejam, Vossas Excelências, ele tinha 2 condenações, tinha em 24 de setembro a certeza de que não poderia ser candidato, tinha a possibilidade, de acordo com o entendimento jurisprudencial, de renunciar até o dia 4, entretanto, ele, abusando do direito, e veja aqui, eu Doutor Tutuí, o senhor me desculpe, mas eu tenho que manter o tempo com igualdade de condições para todos. Tem a palavra agora o doutor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais membros da Corte, faço uma especial saudação à doutora reitora e também expôs aqui um caso complexo de muita importância nessa nossa penúltima sessão no Tribunal Eleitoral. Cumprimento também os outros defensores, os demais aqui presentes. E, senhor presidente, não é a primeira vez que a chamada substituição de última hora chega aqui a esta Corte. A posição da Procuradoria Regional Eleitoral já é conhecida, mas, senhor presidente, como cada caso é um caso, inicio aqui também expondo as peculiaridades do caso que convenceram a Procuradoria a pugnar aqui pelo desprovimento do recurso. Inicialmente, senhor presidente, chama a atenção que a própria Corte Regional Paulista já apreciou as chamadas inelegibilidades à luz da lei da ficha limpa do candidato substituído, que então cumpre aqui a Procuradoria ressaltar. Foram 2 condenações, senhor presidente, em especial uma que faço menção, foi realizada pelo Tribunal de Justiça, pela Igreja Corte Bandeirante, em 2011. E, obviamente, não cabe aqui a Corte Eleitoral avaliar a justeza ou eventual equívoco de outros tribunais. Então, somente cabe a aferição das chamadas condições objetivas que levaram a Corte aqui, justamente a relatoria da então, nossa componente da Corte, Dívora Malherbe, no dia 13 de setembro de 2012, a reconhecer que existiu inelegibilidade. Qual seria a resposta desde 2011, então, com um tempo extremamente elástico do ora candidato substituído? Obter um provimento judicial suspensivo, como ocorreu com outros candidatos. Ou seja, entendo, senhor presidente, que não houve aqui nenhuma surpresa, nenhuma ofensa à segurança jurídica. Houve sim, como também outros candidatos optaram por, apesar da inelegibilidade, depois foi reconhecida, inclusive por essa Corte Regional, optaram por continuar com suas candidaturas, inclusive, um dos casos aí mais emblemáticos aqui da aplicação da lei da ficha limpa do Estado, mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, relativo à cidade de Osasco. Então, senhor presidente,
cumpre tão somente aqui zelar, ao contrário do que foi mencionado pela tribuna, pela devida vênia, é zelar justamente pela integridade da legislação eleitoral como um todo, e não somente, claro, né, da lei das eleições, mas inclusive da lei da ficha limpa, e zelar ao contrário, zelar para que os candidatos que optem pelas suas estratégias que, né, não na Procuradoria do seu mérito, que então arquem com os resultados dessa estratégia, como tantos outros candidatos também arcaram. Então, senhor presidente, aqui trago à colação justamente essa antecedência do que ocorreu nesse caso concreto, né, que não mostra que houve nenhuma surpresa, pelo contrário, teve-se da Justiça Eleitoral de primeiro grau a consequência da conduta. Então, senhor presidente, trago aqui também, em nome, né, dos princípios gerais de direito, que entendo que cabe também à Corte Eleitoral zelar, nemo potest venire contra factum próprio. Então, houve sim a adoção de uma determinada estratégia e a consequência é muito clara. Não poderia realizar uma conduta nas últimas horas que levariam, então, à violação de vários outros valores constitucionais. E aí entro na segunda parte da minha manifestação, que diz respeito, obviamente, ao mérito, que também não vou me pronunciar sobre as preliminares que foram debatidas, senhor presidente. Também entendo que aqui se trata de análise do registro de candidatura do candidato substituto, ou seja, cumpriu aqui com sua inteireza a legislação, não cabe aqui a eventual nulidade da sentença. E, senhor presidente, quanto a esse segundo bloco, quanto ao mérito propriamente dito, já expus em outras ocasiões, que entendo que há sim a necessidade de se interpretar o direito eleitoral agora como um todo e não somente em tiras. Eu me recordo, senhor presidente, da manifestação, expressão oral que fiz no caso do Cidadania Paulista, justamente citando Ascarelli nas palavras do então ministro e professor das arcadas, Rural, que não se interpreta o direito em tiras. Então, não interpreto tão somente a legislação eleitoral com base na lei das eleições, que afirma que no caso dos candidatos majoritários deve então a substituição ocorrer então a qualquer tempo, desde 10 dias da data do fato, uma vez que implicitamente a nossa legislação eleitoral exige que outros valores também sejam sopesados no momento da interpretação desse qualquer tempo. Obviamente, senhor presidente, que não estaria aqui a fazer nenhuma manifestação se fosse caso de um evento inesperado, né, como ocorre pelo falecimento. Não teria aqui nenhum reproche por parte da Procuradoria Regional Eleitoral. As circunstâncias do caso concreto é que levam a Procuradoria a considerar que houve sim surpresa e houve sim um chamado votos às cegas. Por quê, senhor presidente? Porque é importante mencionar que a substituição ocorreu às 18 horas e 13 minutos do dia 6. Então, senhor presidente, estávamos na finalização do processo eleitoral, que, como todos aqui conhecem, permite a chamada propaganda lícita até às 22 horas. Sequer a propaganda eleitoral gratuita tinha já o seu prazo então esgotado, sequer ela poderia ser utilizada para bem informar a população. Então, senhor presidente, em primeiro lugar, em virtude dessa antecedência dos fatos que levariam, como acabou levando, à inelegibilidade do candidato substituído. Em segundo lugar, senhor presidente, pelas características da renúncia, nas vésperas, quando faltava muito pouco para poder informar a população. E aí, senhor presidente, trago também a própria menção que já fiz no parecer, a posição do ministro Dias Toffoli, do nosso Supremo Tribunal Federal e também hoje componente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, abro aspas, né? O ministro Toffoli sustenta em artigo doutrinário, como sempre menciono com total transparência aqui para a Corte. Ocorre que a substituição de candidatos, sobretudo aquelas ocorridas às vésperas do pleito, confronta-se com princípios caros da nossa democracia, com o princípio da representatividade, soberania do voto livre e consciência, o princípio da publicidade e o princípio da igualdade, entre outros, e pode, dessa forma, se afigurar em fraude. Então, senhor presidente, há várias passagens desse texto doutrinário do ministro Toffoli, que não se pronunciou ainda nesse ponto, nessa decisão de ontem a respeito de Euclides da Cunha Paulista, possivelmente se pronunciará, caso, no momento cabível, de recurso, de agravo regimental, mas entende, senhor presidente, que a lição doutrinária aqui pode ser aplicada. Ofendeu-se
inicialmente a igualdade, não se submeteu o candidato substituto justamente ao crivo da campanha, quando poderia, em virtude da inexistência de qualquer fato que levasse a substituição a ser realizada tão somente nas vésperas, como pode ocorrer eventual falecimento, por exemplo. Houve também abuso de direito, senhor presidente, na linha, então, doutrinária do ministro Toffoli, quando, na realidade, buscou-se utilizar um instituto previsto na legislação para casos excepcionais, em vistas as agudas da vida, utilizou-se para gerar aqui o chamado voto cego, sequer a urna poderia ser modificada. Senhor presidente, também a Procuradoria compulsou os autos, verificou aí apelos quanto a tendo a população de Paulínia obtido seu direito à informação. Entendo que não comprovou esse ônus, e esse ônus, senhor presidente, é do candidato a substituto. Prove que houve e é impossível, sendo também aqui trazendo as regras da experiência que a magistratura deve utilizar de acordo com a lei, da antiga lei de introdução ao Código Civil, agora, lei de aplicação das normas do direito brasileiro, houve uma grande mudança aí da epígrafe da lei. Então, o senhor presidente deveria não cumprir esse ônus na visão da Procuradoria. E nisso, senhor presidente, tenho que está comprovado aqui a ofensa ao direito à informação por parte do eleitor, trazendo novamente aquela figura que entendo extremamente difícil de ser aceita pela nossa democracia, que é justamente o chamado voto a cego. E também, senhor presidente, para finalizar, entendo que não é caso aqui da aceitação desse direito absoluto por parte de todo e qualquer candidato à substituição, mesmo que seja realizada às 18 horas, 59 minutos e 50 segundos. Tem 1 minuto. O senhor também tem 1 minuto para ser igual para todo mundo. Muito justo, senhor presidente. E para encerrar, senhor presidente, entendo que, obviamente, essa situação não foi almejada nem pelo legislador, sequer pelos precedentes. Entendo que é um momento muito adequado de mantença da jurisprudência já vista nessa casa, no caso do Euclides da Cunha Paulista e no caso de Viradouro, senhor presidente. E com base nisso, confia a Procuradoria na justiça dessa Corte e pugna pelo desprovimento do recurso e devolvo-lhe a palavra. Volta a ter a palavra a desembargadora Marli Ferreira para a aprovação do seu voto. Senhor presidente, eu cumprimento os eminentes advogados que aguerridamente vieram defender diuturnamente perante essa relatora e demais membros da Corte as razões dos seus constituintes, e também cumprimento o simplesmente procurador regional eleitoral que atua aqui, e passo ao voto. Eminentes pares, do fato sobre o qual controvertem as partes desses autos fixa-se na impugnação registro de candidatura de Edson de Moura Júnior, que substituiu seu pai, então candidato a prefeito do município de Paulínia, Edson. Importante notar que a respeitável sentença foi proferida em 16 de outubro de 2012, após a realização do pleito eleitoral. Antes de adentrar as demais questões vertidas nesses autos, é importante destacar a questão de ordem, versando a nulidade do processo e, consequentemente, da decisão recorrida. Primeiramente, porque o meritíssimo juízo, no afã visível de afastar o candidato substituto do pleito eleitoral, passou a analisar indevidamente a renúncia de Edson Moura, pai do recorrente, renúncia essa que já houvera sido objeto de homologação por parte desse mesmo juiz eleitoral. Edson de Moura não é parte nesse feito, nem poderia, pois cuida-se nesses autos única e exclusivamente de registro de candidatura, cujos pressupostos vêm objetivamente traçados na norma de regência. No entanto, o meritíssimo juiz acaba desbordando de seu mistério e absoluta infringência quanto ao preceito do artigo 47 do CPC, invade indevidamente a esfera de direito individual de pessoa não integrante da ação civil. O Conselho Supremo Tribunal Federal sentou que o litisconsórcio necessário tem lugar se a decisão da causa propende a acarretar obrigação direta para o terceiro, a prejudicá-lo ou afetar seu direito subjetivo. Eu cito RT 594, página 244. Nem se diga que na hipótese dos autos não se coloca a questão, posto que essa foi lançada
dispensada e frise-se indevida e legalmente pelo juiz prolator da sentença. A incongruência da respeitável decisão é visível e irrespondível. É confusa a sentença proferida, pois afirma fato jurídico para em seguida descaracterizá-lo. Confira-se a respeito trechos da sentença, abro aspas. De início, observo que a inelegibilidade declarada pela Justiça Eleitoral do candidato substituído Edson Moura é situação que não pode ser transferida para o candidato substituído, folha 723. No entanto, logo a seguir às folhas 724, o magistrado, em absoluto confronto com a anterior afirmação, traz a seguinte anotação, abro aspas. Ocorre que a conduta do candidato substituído e, por consequência do candidato substituto, incorreu em grave perigo ao abuso de direito, gerando insegurança jurídica no pleito municipal, que deve sim ser tutelado pelo Poder Judiciário, fecho aspas. E mais adiante as folhas 729, abro aspas. Retornando ao caso dos autos, os candidatos substituído e substituto agiram em total dissonância dos princípios basilares do direito, quais sejam a moralidade e a vedação ao abuso de direito. O julgamento do candidato substituído Edson Moura e do substituto continua, como se uma relação indissociável, ainda que subjetiva por parte do magistrado, os atasse ao mesmo destino. Indeferimento de registro. Confira-se, abro aspas, sentença judicial. Ora, com a conduta do impugnado e do substituído, houve claro prejuízo ao eleitorado, o qual teve poucas horas para buscar informações a respeito do substituído, ora impugnado. Folha 730. Para a comprovação das incongruências do decidir de julgamento de terceiro não participante de relação jurídica, impondo-se a nulidade da sentença, vale conferir folha 733, abro aspas. No caso dos autos, a posição jurídica do candidato renunciante até a véspera da eleição revela evidente contradição com o fato posterior qual seja a renúncia. Como dito acima, é fato que na véspera das eleições municipais de 2012, o renunciante estava em plena campanha pela cidade pedindo votos, e não há nos autos qualquer indício que tenha expressamente indicado seu filho, ora impugnado, como seu sucessor na corrida eleitoral. Ora, é evidente que todo o discorrer do discurso judicial é sustentável, discurso presuntivo, tendo afirmado, inclusive, que, aspas, houve abuso de direito tanto do candidato substituído quanto do substituto, devendo ser considerados nulos atos de renúncia e pedido de substituição, sendo indeferido o registro de candidatura do impugnado. E foi além. Nada obstante o candidato a vice-prefeito estivesse com sua situação devidamente analisada e considerado apto a concorrer, devendo ser mantida sua regularidade no parágrafo seguinte, às folhas 739, o magistrado se contradiz inserindo ainda o candidato a vice-prefeito, que igualmente não integrou relação jurídica, e decidindo que basta que um dos candidatos a prefeito ou vice-prefeito não esteja apto a concorrer às eleições para o registro da chapa ser indeferido, motivo pelo qual deve ser indeferido o registro da candidatura aí do candidato Edson Moura Júnior, por consequente da coligação a qual pertence. A conclusão divorciada em várias passagens da fundamentação já foi objeto do relatório que fiz reproduzir, estando o dispositivo da sentença assim concluído. A. Indeferindo o registro do candidato a Edson Moura Júnior. B. Declarando nulos o ato de renúncia. C. De substituição de candidatura. D. Nulo todos os votos atribuídos ao impugnado. E. Surpresa. Ressalvou, voltando atrás novamente, a regularidade da candidatura do candidato a vice-prefeito, o qual atendia às condições de elegibilidade e ausência de inelegibilidade, fecho aspas. Emeritus pares, não é possível manter-se, quer técnica, quer juridicamente, essa decisão permeada de total nulidade. Não é possível afastar essas incongruências. Os fatos ou são ou não são. Não podem simultaneamente serem e não serem objeto de amparo legal. Se o lúcio prolator da sentença pretendia julgar o ato transato, perfeito, acabado, por ele mesmo homologado, concernente à renúncia, que chamasse aos autos aquele que viria a sofrer o efeito direto do nexo de interdependência criado nestes autos. Ocorre que, por se tratar de processo de registro de candidatura,
não é dado ao magistrado inserir quaisquer outros elementos aos autos, senão as condições objetivas de elegibilidade do candidato, considerando que em várias passagens de sua sentença considerou regular a renúncia que culminou com a substituição. A sentença proferida é absolutamente ineficaz, pois ultrapassou os limites do tolerável estabelecendo um regresso ad infinito para justificar suas posições absolutamente subjetivas acerca da substituição do candidato. Nem uma linha sequer sobre eventual inadequação ou inelegibilidade do candidato eleito soberanamente pelo voto popular e com ampla maioria, prefeito de Paulínia. Além de tais fatos, o ilustre magistrado negou vigência à lei, confrontando em face de princípios subjetivamente considerados, afrontando decisões pacificadas e que estão, inclusive, sendo decididas monocraticamente pelo plenário do TSE acerca da possibilidade de substituição a qualquer momento, exercendo nos autos verdadeiro controle normativo abstrato do texto legal, sem que, para tanto, se utilizasse devidamente do processo regular ou declaração incidental dessa, aspas, desarmonia constitucional que também é inadmissível e ultrapassa o mundo que lhe concedeu o Estado. Observo ainda que o mesmo plenário do TSE declarou em inúmeros precedentes a constitucionalidade e perfeita compatibilidade com o procedimento de substituição de candidatos, tal como ora citado. Coloco em destaque, pois, a preliminar de nulidade da sentença, quer por ter inserido indevidamente o candidato renunciante substituído em sua decisão, em fatos a ele concernentes, quer por ter afastado sem o devido processo legal norma vigente no ordenamento jurídico, proferindo decisão contra a disposição expressa da Lei 9.504 de 97, seu procedimento adequado para seu afastamento, tal como previsto na Constituição Federal, artigo 97. Caso ultrapassadas essas preliminares, eu passarei então a enfrentar outra, senhor presidente. Vamos resolver a questão de ordem, se será possível superar ou não a questão da nulidade da sentença levantada pela relatora. A causa está em discussão. Não, quem quiser pedir a palavra antes, pede. Quem não quiser, depois que todo mundo, se todo mundo permanecer quieto, eu vou colher os votos pela ordem decrescente de antiguidade. Eu vou correr o risco de falar em primeiro lugar. Eu acho que há alguma incongruência na sentença que poderia ter sido resolvida por meio de uma declaração. Eu não sei se foram opostos ou não. Agora, eu acho que não houve um prejuízo nenhum à ampla defesa, ao contorno da causa, que é a legitimidade ou não dessa substituição. Obviamente que a renúncia é um ato unilateral e nem caberia, como foi feito na sentença, declarar a nulidade dessa renúncia. Mas a renúncia não está isolada, ela está acompanhada de um ato subsequente, que é a substituição. Não é uma renúncia pura e simples. Então, a sentença observou a legalidade nessa transição da renúncia para a substituição. Então, ainda que haja alguma incongruência, eu não vejo como caso de nulidade da sentença. Eu acho que essa parte extra pedida poderia até ser estipulada e corrigida por essa corte no diz respeito à parte da decisão que anulou a renúncia. Realmente, eu acho que é uma incongruência. Você mesmo, só para esclarecer a colei na corte, eu até acompanharia o voto de Vossa Excelência. Acontece que eu não poderia corrigir isso, sabe por quê? Porque isso implicou no dispositivo da sentença, então o juiz veio e anulou a homologação feita por ele da renúncia, e daí ele seguiu toda uma consequência que eu estaria, então, no afastamento dessa petita, estaria anulando a sentença de qualquer forma. Então, é só isso. Abriu divergência o juiz Paulo Galizia, afastando a nulidade vista pela ilustre relatora. Alguém pede a palavra ou eu vou colher os votos pela ordem decrescente de antiguidade? Acho que vou. Então, vamos para o voto da juíza Clarissa Campos Bernardo. Presidente, nesse caso também, disse a senadora Mali, até acompanhei o
ressalva feita pela desembargadora. Acompanha a relatora. Luísa Clarissa acompanhou a relatora. Como vota o juiz Roberto Solimene? A divergência que criou esse obstáculo foi o próprio